Imagine um campo de batalha, o ar denso de fumaça, soldados se enfrentando em combate corpo a corpo. Agora, imagine um carro cruzando essa cena em alta velocidade, uma máquina fora do seu tempo. Essa imagem destoante nos dá uma ideia da revolução que o automóvel trouxe para a guerra. Antes dos motores rugirem pelos campos de batalha, os exércitos dependiam de cavalos e soldados a pé. O movimento era lento e a logística, um pesadelo. A invenção do automóvel mudou tudo. Trouxe um novo significado para a velocidade e mobilidade na guerra. O impacto do automóvel na guerra é inegável. Dos primeiros carros blindados rudimentares aos tanques modernos de hoje, os veículos remodelaram a forma como lutamos. Eles se tornaram parte integral da estratégia, logística e até mesmo da própria natureza do combate. Para entender essa revolução, precisamos voltar ao início do século XX, para um conflito que mostrou pela primeira vez o potencial militar do automóvel, a Segunda Guerra dos Boeres. A Segunda Guerra dos Boeres, travada na África do Sul de 1899 a 1902, colocou o Império Britânico contra as repúblicas boeres. O vasto e aberto território da África do Sul apresentou desafios únicos para os britânicos. As táticas tradicionais se mostraram ineficazes contra os boeres, que eram altamente móveis e usavam táticas de guerrilha. Os britânicos, com suas grandes e lentas colunas, lutaram para se adaptar. Eles precisavam de uma solução, uma maneira de igualar a agilidade dos boeres. A resposta, descobriu-se, já estava sendo desenvolvida a milhares de quilômetros de distância. Na Europa e na América, os inventores estavam aperfeiçoando uma nova máquina, o automóvel. Embora inicialmente visto como uma novidade, seu potencial para uso militar rapidamente se tornou aparente. Os britânicos, desesperados por uma vantagem na Guerra dos Boeres, decidiram colocar essa nova tecnologia à prova. Os primeiros automóveis a entrarem em ação militar estavam longe dos gigantes blindados de hoje. Eram essencialmente carros civis, modificados às pressas para transportar armas e equipamentos. Um desses veículos, um Daimler, especialmente equipado, foi armado com uma metralhadora Maxim e entrou em ação em 1899. Marcou a primeira vez que um automóvel foi usado em combate. Apesar de sua natureza rudimentar, o Daimler demonstrou o potencial do transporte motorizado na guerra. No entanto, essas primeiras incursões na guerra motorizada não foram isentas de desafios. Os carros da época não eram confiáveis, propensos a quebras e inadequados para o terreno acidentado. Peças de reposição eram escassas na África do Sul, e mecânicos qualificados eram ainda mais difíceis de encontrar. Mesmo assim, apesar dessas limitações, os britânicos persistiram. Eles reconheceram que o automóvel, com desenvolvimento adicional, poderia revolucionar a guerra. As lições aprendidas na Guerra dos Boeres não foram esquecidas. Mentes militares em todo o mundo reconheceram o potencial do automóvel. Nos anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, o desenvolvimento de veículos militares acelerou rapidamente. Caminhões, ambulâncias e veículos de reconhecimento se tornaram comuns. Os primeiros carros blindados apareceram, com suas blindagens metálicas oferecendo alguma proteção contra tiros de fuzil. E então veio o tanque, uma maravilha tecnológica que mudaria para sempre a face da guerra. O tanque, com sua capacidade de atravessar trincheiras e resistir a tiros de metralhadora, fez sua estreia na Primeira Guerra Mundial. Chocou o inimigo e quebrou o impasse da guerra de trincheiras. O automóvel, antes uma novidade, havia se tornado uma arma de guerra, capaz de moldar o resultado de batalhas e conflitos inteiros. O impacto do automóvel na guerra se estende muito além do campo de batalha. Revolucionou a logística, permitindo o transporte rápido de tropas, suprimentos e equipamentos. Levou ao desenvolvimento de novas táticas, centradas em mobilidade e poder de fogo. Talvez o mais importante,
Mudou a maneira como as guerras eram travadas, tornando-as mais rápidas, mais móveis e, infelizmente, mais devastadoras. O legado do automóvel na guerra está ao nosso redor. Dos jipes e Humvees que se tornaram sinônimo de exércitos modernos aos tanques avançados e veículos blindados que definem a guerra terrestre moderna, a influência do automóvel é inegável. Moldou as batalhas do passado e continuará moldando os conflitos do futuro.